Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós temos um tema fascinante para discutir, que é a hermenêutica LGBT. Você já se perguntou como a comunidade LGBT interpreta e dá sentido às questões que permeiam sua identidade, vivência e luta? Pois é exatamente isso que nós vamos explorar hoje aqui nesse vídeo. Primeiro, a gente precisa rememorar que a hermenêutica, como a gente já sabe, é a arte da interpretação, é o processo pelo qual entendemos e atribuímos significado a textos, símbolos e experiências. E dentre tantos hermeneutas, eu escolhi um representante para explorar. Alguém que não apele simplesmente para a justiça, o amor, mas sim um reformado, que faça uma teologia um pouco mais profunda. Eu escolhi James V. Bronson, que é um teólogo cristão e professor de Novo Testamento no Western Theological Seminary, localizado em Holland, Michigan. Ele é conhecido por suas contribuições nos debates sobre a teologia e a ética cristã, em relação à sexualidade, especialmente em relação à homossexualidade. Ele nasceu em 1950 nos Estados Unidos da América. Bronson ensinou no Western Theological Seminary, localizado em Holland, Michigan, nos Estados Unidos. O Western Theological Seminary é uma instituição de ensino teológico afiliada à Igreja Reformada da América do Norte. Bronson, ele foi professor de Novo Testamento nessa instituição, contribuindo com o seu conhecimento e experiência no campo da teologia da ética cristã. Ele foi muito influenciado por Gadamer, ele é conhecido por sua obra Verdade e Método, na qual ele desenvolve a hermenêutica afilosófica. Bronson foi influenciado pelos princípios de Gadamer, como a importância da fusão de horizontes na interpretação e a compreensão de que a interpretação é um processo dialógico. Uma segunda influência foi Paul Ricoeur. Ricoeur foi um filósofo e teórico da hermenêutica que explorou a interpretação textual e a compreensão do sentido. Sua abordagem hermenêutica, que inclui conceitos como distância hermenêutica e hermenêutica do si mesmo, contribuiu para o pensamento de Bronson sobre interpretação bíblica. Hermenêutica da suspeita. A hermenêutica da suspeita, popularizada por teóricos como Nietzsche, Freud, Karl Marx, questiona as intenções ocultas e poderes dominantes por trás dos textos e instituições. E Bronson ele incorpora elementos dessa abordagem crítica para examinar as interpretações tradicionais da Bíblia e descartar as influências culturais e ideológicas subjacentes. Ele também foi muito influenciado pelos estudos queer. Bronson também se inspirou nos estudos queer na perspectiva LGBT. Essa abordagem crítica busca desconstruir as normas heterossexuais e questionar as suposições binárias de gênero e sexualidade. Ele incorpora essas perspectivas para reinterpretar textos bíblicos relacionados à sexualidade. E ele foi influenciado a desenvolver uma hermenêutica inclusiva e acolhedora. Essas são algumas influências adicionais da hermenêutica do trabalho de James V. Bronson. Ele integra uma verdade de abordagens teóricas e perspectivas críticas para desenvolver sua hermenêutica inclusiva e engajada com as questões contemporâneas. Uma das suas principais obras é Bible, Gender, Sexuality, Reframing the Church Debate on Same-Sex Relationships. Bíblia, Gênero, Sexualidade, ressignificando o debate da Igreja sobre relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Nesta obra, Bronson examina a interpretação bíblica tradicional sobre a homossexualidade e propõe uma nova abordagem para o debate dentro da Igreja. Talvez um trecho que represente bem a sua hermenêutica é: não interpretamos corretamente nenhum trecho isolado das Escrituras até que situemos o texto dentro deste tecido maior de significado em toda a Escritura. Outra frase seria: a aplicação categoricamente de uma lógica moral que informa a condenação da atividade erótica entre pessoas do mesmo sexo nas 7 passagens a todos os relacionamentos íntimos entre pessoas do mesmo sexo comprometidas hoje em dia é questionável.
As evidências sugerem que não há formas de lógica moral subjacentes a essas passagens que proíbam de forma clara e equívoca todas as formas contemporâneas de relacionamentos íntimos entre pessoas do mesmo sexo comprometidas. Uma síntese do seu pensamento. Ele aborda o caso tradicionalista em seus próprios termos, argumentando que a Bíblia não ensina a complementariedade de gêneros. Ele argumenta que a CG é uma construção moderna e não uma justificativa bíblica para os textos negativos sobre a homossexualidade. A aceitação dessa conclusão remove a justificativa teológica fundamental para se opor às uniões do mesmo sexo como sendo antibíblicas. Ele tem o objetivo de oferecer à corrente tradicionalista uma visão bíblica alternativa e busca persuadir os revisionistas de que seu argumento tem muito mais apoio bíblico do que eles normalmente reconhecem, indo além de um apelo a princípios bíblicos gerais como o amor ou a justiça. Ele também apresenta argumentos de que uma leitura canônica tratará o patriarcado na Escritura como um fenômeno cultural não vinculado nos dias de hoje, que a procriação não é um requisito bíblico para o casamento e que exigir celibato, como se alega ser a visão tradicionalista para pessoas gays, é contrário ao ensino de Jesus e Paulo. Bronson afirma que cada parte dessa visão remove alguns dos supostos obstáculos bíblicos frequentemente colocados no caminho de apoiar as uniões do mesmo sexo, ao mesmo tempo que oferece uma ética sexual bíblica que pode orientar a todos, independentemente de sua sexualidade. Agora, o que deve ser rejeitado por nós reformados? Se tratando mais da hermenêutica LGBT no geral, eu quero abordar algumas interpretações recentes relacionadas à teologia e a temas bíblicos clássicos e que devem ser rejeitados veementemente por nós. Nos últimos anos tem surgido uma corrente teológica e hermenêutica conhecida como queer. O termo queer, que antes era considerado pejorativo, foi ressignificado pela própria comunidade, que até pouco tempo atrás se sentia ofendida por ele. Por um lado, o termo é usado para abraçar todas as minorias sexuais sob uma única categoria, e por outro lado, mina as possibilidades interpretativas do conceito de queer, um significado diferente, quando aplicado a praticamente qualquer aspecto do comportamento humano nas Escrituras. Alguns argumentam que as representações bíblicas de Jesus e Paulo, que desviaram-se das normas da vida matrimonial profundamente enraizadas no antigo judaísmo, podem ser consideradas queer. Também surgiram equívocos quanto às interpretações de amizades profundas e afetuosas entre pessoas do mesmo sexo, como Ruth, Noemi, Davi e Jonatas, e até mesmo, quem diria, Jesus e seu discípulo amado, classificando esses relacionamentos como homossexuais. Às vezes, qualquer história que homenageie os excluídos ou marginalizados, ou que retrate pessoas agindo de forma contracultural ou diferente, ou até mesmo o uso da linguagem de sair em contextos que não têm relação com a sexualidade. Vou dar um exemplo, a ressurreição de Lázaro. Essas situações são consideradas como promotoras da teologia queer. Além disso, as doutrinas cristãs básicas são mutiladas, seletivamente definidas e redefinidas para que Deus seja entendido como aquele que envia um amor radical. A revelação é interpretada como sair de como Deus, como um amor radical, eliminando as fronteiras entre o divino e o humano, o fraco e o forte, o convencional e o desviante. Na teologia queer, o pecado passa a ser a rejeição desse amor radical, inclusive negando a legitimidade de todas as formas de expressão consensual entre adultos. A hospitalidade, às vezes, é distorcida, podendo significar a oferta do próprio corpo sexualmente ao outro, sem qualquer compromisso com essa pessoa.
A expiação é vista como a eliminação das barreiras através da rejeição do amor radical de Deus e da adoção de um bode expiatório. Nesse contexto, é incumbência da igreja exemplificar esse amor para o mundo. Os ensinamentos bíblicos clássicos sobre recompensas e punições em uma vida futura devem ser rejeitados ou reinterpretadas de modo que aqueles que rejeitam a hermenêutica queer e as redefinições radicais do ensino histórico sejam os mais punidos. Agora, há alguma coisa a ser aproveitada sobre essa hermenêutica? De fato, nem de Bronson, nem da teologia não se aproveita muita coisa. Mas eu quero frisar que todo esse movimento, a hermenêutica LGBT, traz luz a um debate importante. Nós compreendemos que a sexualidade é um fenômeno complexo e, por vezes, enigmático. Como pessoas que seguem a fé cristã, nós reconhecemos a tristeza de vivermos em um mundo corrompido, onde muitos indivíduos, com a variedade de convicções profundamente arraigadas, têm desejos não satisfeitos. É importante demonstrarmos empatia, tanto por pessoas heterossexuais, como por aquelas que se identificam como homossexuais que enfrentam dificuldades ao tentarem viver de acordo com seus princípios cristãos, e oferecer-lhes apoio. No entanto, seria imprudente descartar os ensinamentos das Escrituras sobre o pecado sexual como algo simplesmente antiquado. É melhor aderirmos aos ensinamentos do Novo Testamento que defendem o casamento monogâmico e heterossexual.